Bom dia. Bom dia, Regiane. Bom dia, Antônio. Oi, Bruna. Tudo bem com vocês? Estão me ouvindo bem? Me avisem, por favor. Vocês estão me ouvindo? Joia, então. Vou chamar o Daniel para a gente começar. Daniel, cadê você? Vamos guardar o Daniel. Olá, bom dia. Bom dia, tudo bem? Parece que eu paralisei a imagem aqui, vou voltar de novo, tá bom? Tá bem. Oi, bom dia. Bom dia, tudo bem? Agora sim, tudo ok. Tudo ótimo, e contigo? Tudo certo também, graças a Deus. Aqui, né? Ótimo. Vamos para mais uma Adaptada já. jornada, né? Para mais uma jornada, essa é a 39ª live que eu estou fazendo desde o dia 13 de março. Estamos Nossa. aí numa jornada incansável para informar os fornecedores do mercado de eventos, para deixar as pessoas mais tranquilas, mais sossegadas, para ter uma esperança, um caminho para se seguir, né? Para conseguir contornar essa situação da melhor forma possível. Então, a gente tem prestado serviço de utilidade pública mesmo. Então, um dos nossos propósitos é democratizar o acesso à informação, tá? Isso a gente tem feito. É muito fácil apontar o dedo e falar, você está errado. E o É mais verdade. difícil é você vir e falar assim, não, o jeito certo é esse aqui, vamos seguir esse caminho. Então, é isso que a gente está fazendo, esse é o nosso propósito.
É uma honra, um prazer estar aqui mais uma vez, podendo falar para os fornecedores de Pelotas, é Prazer é isso? todo E meu. região. Isso aí, Pelotas. Então, Daniel, eu queria te agradecer, né, pelo teu tempo de estar aqui conosco, né? Na verdade, estamos todos apreensivos e sem saber, né, como proceder. Eu já tenho acompanhado as tuas lives e estou bem por dentro, assim, do que está acontecendo e do que É, nós devemos fazer, mas eu resolvi trazer isso, pois eu recebi várias mensagens de alguns colegas fornecedores sem saber o que fazer. E as noivas também, né, precisam é, estar orientadas nesse momento. com certeza. O interessante é o seguinte, é que a gente passou por um período de turbulência que foi entre o dia 3 de março até o dia 8 de abril, que ficou várias incertezas. Então, esse foi um período muito angustiante para as pessoas, sabe? Então, Sim. no dia 3 de março, efetivamente, eu comecei a ser acionado pelas grandes empresas que organizam eventos corporativos, eventos artísticos e culturais no Brasil, tipo palestras, seminários internacionais, bandas de música que viriam tocar aqui com atrações internacionais, eventos de grande porte, considerando que as atrações viriam do exterior para o Brasil e eles estavam receando que poderiam ficar presos em algum país, enfim. E num segundo momento, a partir do dia 11, eu comecei a sentir que a onda estava chegando aqui no Brasil já e que a gente é otimista, né? A gente acha que não vai afetar. Aham, E aí, quando foi o dia 11, eu falei, gente, o negócio vai chegar aqui, enfim, a gente tem que se preparar. E aí, no dia 13, foi a primeira live que eu fiz, explicando para as pessoas que o melhor caminho a se tomar seria a negociação e formalizar um acordo com o cliente, com o consumidor, tá bom? Porque muitos dos consumidores, vendo a situação, a gente sempre pensa o pior, né? Enfim, a mídia fazendo um terrorismo danado, então a gente já pensa que é verdade. vai ser uma coisa arrasadora. Não que não esteja sendo, vidas estão sendo perdidas, mas não na proporção que foi desenhada para a gente, não é verdade? Sim, E, em razão disso, muitos consumidores se arvoraram, se precipitaram e pediram devolução integral dos valores que foram pagos. Então, diante disso, dessas reiteradas solicitações de cancelamento do evento e devolução integral dos valores, muitos fornecedores entraram em desespero, porque, em primeiro lugar, eles já não tinham mais o dinheiro, o mercado está trabalhando com 30% de entrada e 70% alguns dias antes do evento. Então, os 30% já não tinha mais, o fornecedor já não tinha investimento, mais. né? O pessoal investe. Em mão, exato, exato. Não estou falando que está errado, não. Tá? Não tinha mais esse valor em mãos e já está fazendo a expectativa de receber os 70. Então, além dele não receber os 70, porque na realidade são dois sonhos que estão sendo adiados. Os sonhos do consumidor, tá? De realizar a festa de debutante, a formatura, o casamento, a bodas, o aniversário, e os sonhos do fornecedor, porque o fornecedor também tem sonhos, ele quer trocar o carro, ele quer reformar a casa, ele quer viajar, ele quer comprar presente, ele quer, enfim, todos nós temos sonhos. Então, os dos sonhos de duas partes foram adiados Verdade. e muitos consumidores, se valendo do Código de Defesa do Consumidor, que é um instrumento que resguarda os direitos do consumidor, se viram no direito de pedir a devolução integral do valor. E muitos questionaram que já tinham executado algum ato contratual, que já tinham feito as despesas e que não tinha condição de devolver integralmente esse valor e começou a ter um embate jurídico. Então, o que ocorre? A gente tem que entender que a norma jurídica ela foi feita para regular momentos de normalidade. Então, no momento que está tudo tranquilo, existe a norma jurídica, existe o contrato para resguardar as relações entre as partes. Então, no contrato, a gente deve estabelecer direitos e obrigações, e só abrindo um parênteses, tá bom? Para a gente ter um bom contrato, o contrato que eu chamo de contrato blindado, a gente tem que ter 69 indicadores de segurança desses contratos, tá bom? Então, são 69 pontos que devem ter no seu contrato. E dois desses pontos importantíssimos é sobre o cancelamento e o adiamento. Então, em situações de normalidade, deve ter uma cláusula de cancelamento e uma cláusula de adiamento. Essa cláusula de cancelamento, ela serve para quê? O meu contrato ele é feito para ser cumprido, não é verdade? Se eu fiz Sim. um contrato com você, te contratei, eu entendo que o contrato vai chegar ao fim e vai cumprir. Então, para que o contrato, se o contrato for encerrado no meio do caminho, quem deu causa ao encerramento do contrato ele tem que ser punido. E a punição é uma multa, tá bom? Essa multa, segundo a jurisprudência, que são os julgados dos tribunais, ela vai de 10% até 40%. Então, eu pesquisei tribunal por tribunal do Brasil, porque não tem esse percentual de multa no contrato, na lei. Eu pesquisei tribunal por tribunal
Então, 70% dos tribunais, a multa é 30% máximo. E outros tribunais, 40%, por aí. Então, eu sempre falo com as pessoas, para cobrar o percentual máximo de 40%, se o cliente insistir que para você diminuir mais, você pode reduzir até 30%, que está razoável, mais as despesas. Então, essa é a penalidade no momento de normalidade para quem não cumpriu o contrato. Certo. E, por outro lado, nos casos de adiamento, tá bom? A gente tem um ágil, porque o ativo do profissional de eventos é a data, é a agenda, não é verdade? Então, se você tem uma equipe só, você consegue trabalhar em um evento só por dia. Então, se você reserva essa data aqui para um cliente e, por algum motivo, ele não vai fazer o evento dele, essa data aqui você perdeu diversos contratantes que vieram te pesquisar nessa data aqui. Então, para que você seja indenizado, entre aspas, você tem um ágio para adiamento do evento que vai de 10% a 30% também. Isso em normalidade. Só que veio o vírus. E o vírus é considerado um caso fortuito ou força maior. O que significa isso, Daniel? Que palavreado difícil que é esse? Caso fortuito e força maior são fatores inesperados. Pode ser um fenômeno da natureza, pode ser um vírus, pode ser um vendaval, pode ser um tsunami, pode ser a quebra de uma barragem, como aconteceu aqui em Minas Gerais, que lamentavelmente dizimou a vida de diversas pessoas. Então, tinham casamentos marcados nessas cidades onde as barragens se romperam. Então, os casamentos não puderam ser realizados não por culpa do fornecedor, nem por culpa do consumidor, mas de um evento externo. E esse evento externo que está impedindo que os eventos sejam realizados nesse momento é o Covid-19. Então, em situações de caso fortuito e força maior, é o que a gente está vivendo hoje, as multas contratuais que poderiam ser cobradas em momentos de normalidade, elas não podem ser cobradas. Volto a dizer, porque a justificativa da multa é um descumprimento contratual. Nenhuma das partes descumpriram o contrato. Foi um fator externo que influenciou. Então, as multas não podem ser cobradas para adiamento, nem o ágio para... aliás, a multa para cancelamento, nem o ágio para adiamento dos eventos. Então, do dia 3 até o dia 7 de abril, ficou essa instabilidade. Não pode cobrar multa, mas eu quero a devolução integral do valor, enfim. Ficou um caos jurídico e veio a medida provisória 948, tá bom? O que é uma medida provisória? É um ato normativo que tem força de lei, que ele é emanado, que ele é publicado pelo presidente da República, e ele tem efeito imediato. Imagina só se a gente fosse mandar uma lei para o Congresso, os senadores, os deputados fossem votar, quanto que chegaria essa solução, não é verdade? Então, o presidente da República ela tem essa possibilidade de fazer uma medida provisória com força de lei. Então, essa medida provisória ela veio para quê? Para dar um acalento para os profissionais de eventos e para os profissionais de turismo, que são um dos maiores afetados do mercado. Os profissionais de turismo, talvez um pouco mais, outra vez na mesma proporção dos profissionais de eventos, porque muitas viagens foram canceladas, a grande maioria, algumas adiadas. Enfim, não se tem uma perspectiva sólida de quando vai voltar. Mas aí as pessoas queriam a devolução integral do valor imediatamente, e isso ia causar um caos no mercado. Tá bom? Ia desestabilizar todas as empresas e isso ia ser ruim para a economia. Então, essa medida provisória ela trata das questões de cancelamento e das providências que se deve tomar. Então, entrando na medida provisória, para quem está assistindo a gente aqui agora, se o seu cliente solicitar um cancelamento de um evento, você deve tomar 3 atitudes, tá bom? Isso está no artigo 2º da medida provisória 948. Gente, se você não tem a medida provisória, joga no Google, no Dr. Google, MP 948. Aí vai aparecer, provavelmente no primeiro vai aparecer o endereço assim, www.planalto.gov.br. Você pode clicar, vai aparecer o texto da medida provisória, você pega a medida provisória para você ter ela em mãos. Se eventualmente você for fazer uma negociação com o seu cliente, se ele te questionar, você tem como mostrar para ele onde que está essa fonte. Então, a medida provisória me dá três atitudes que eu devo tomar no ato do cancelamento. Então, se o cliente chegar para você, Roberto, e falar assim, eu quero cancelar o evento, você vai falar com ela assim, vamos fazer o seguinte, é pior cancelar o evento do que adiar. Porque o cancelamento ele é muito mais oneroso para ambas as partes. Veja bem, imagina que você executou os atos de assessoria, tá bom? Então, você atendeu o cliente, você fez a lista de recomendação dos fornecedores, você passou os checklists, você fez visita de fornecedor, você fez prova do vestido, você fez degustação, enfim. Você executou vários atos contratuais. E o cliente fala assim, eu quero cancelar. Ou seja, ele vai receber o dinheiro, tá bom? A gente vai falar como que ele vai receber, mas todos os atos contratuais que você já executou, as despesas, ele vai ter que te pagar e não vai ter o evento final. Então é muito mais satisfatório que a pessoa adie o evento do que cancele. O prejuízo financeiro para quem cancela é maior do que para quem adia.
Sem contar que os sonhos não devem ser cancelados, eles devem ser o quê? Adiados, por um fator externo à nossa vontade. Então, voltando à medida provisória, nós temos 3 atitudes. A primeira, o cliente solicitou o cancelamento, você fala, calma, vamos fazer a remarcação desse evento, tá bom? Só que a remarcação desse evento não pode ser para a data que ele quiser efetivamente, não. Primeiro, tem que ter a disponibilidade da agenda do profissional de eventos. Quando a pessoa foi te contratar, a gente perguntou, você tem a data tal, Roberto? Você falou assim, não, essa data eu tenho, ou essa data eu não tenho, não é verdade? Então, para remarcação, deve-se tomar essas mesmas providências. Perguntar se o profissional de eventos ele tem aquela data. Não é simplesmente marcar com o espaço de eventos, com o buffet e com a decoração, e depois chegar e comunicar para o assessor ou comunicar para a confeiteira. Não. Todos os fornecedores têm que estar de acordo com a remarcação dessa data. Mas pode ser qualquer data, Daniel. De acordo com a medida provisória, a gente tem que observar 2 princípios. O primeiro, a sazonalidade. Daniel, o que seria isso, sazonalidade? Bom, se o evento dele foi marcado por uma época de baixa temporada, ele vai ter que ser reagendado para uma época de baixa temporada. Se eu agendei para uma sexta ou para um domingo, que são épocas que são valores menores, eu vou ter que reagendar para uma sexta ou para um domingo. Se eu agendei para um sábado, que é uma época é um dia mais procurado em diversas cidades do Brasil, eu tenho que reagendar para um sábado. Então eu tenho que observar a sazonalidade, baixa temporada, sexta e sábado, sexta e domingo, reagenda para sexta e domingo. Agendou para o sábado, reagenda para o sábado. E tem que observar também a paridade de preços. Porque a gente sabe que tem épocas que são mais caros os eventos. Então, por exemplo, aqui em Minas Gerais, e acredito no Brasil inteiro, o mês das noivas era maio, na verdade. Só que em muitos lugares, o mês das noivas, maio, já não é mais o mês das noivas. Transferiu-se para setembro, que é o novo mês das noivas. Então, sim, maio deixou de ser um período de alta temporada, que era muito procurado, hoje já não é muito procurado mais, em diversos estados, não sei aí em Pelotas. Aqui não é também tanto. É muito frio então, aqui maio... também. Pois é, então maio já não é mais o mês das noivas, então transferiu-se para setembro. Então a gente entende que setembro, outubro, novembro e a primeira quinzena de dezembro é período de alta temporada. Então se a pessoa agendou o casamento dela para maio e depois ela querer transferir para um período de alta temporada, não existe a paridade de preços, tá bom? E aí, pode-se haver uma renegociação para adequar a sua data à época que você quer, mas tem que lembrar o seguinte, se você não quiser ter nenhum ônus, não quiser pagar nada mais, você está entendendo? Você tem que fazer essa remarcação observando a sazonalidade e a paridade de preço. Aí você oferece essa possibilidade para o cliente fala com você, não quero reagendar, porque eu ainda não tenho data. Ou o meu noivo está de férias coletivas, ou ele perdeu o emprego, eu não tenho data, eu não sei para quando vai ser esse evento. Aí você pode ofertar para ele uma segunda possibilidade, que é falar, não, tudo bem, já que você não tem data, eu vou te dar uma carta de crédito. Então você já me pagou a importância de R$ 2.500, você vai ter aqui uma carta de crédito com R$ 2.500 para você utilizar quando você for reagendar o seu evento. Em vez de você cancelar, você pensa, o evento vai estar suspenso, e aí quando você for querer fazer os eventos, você me consulta a disponibilidade de data, eu tendo a disponibilidade de data, você já tem esse crédito de R$ 2.500. Ok? Então o dinheiro continua no bolso do fornecedor e a parte vai poder usar ele no momento oportuno, é lógico que observando um critério de tempo que eu vou falar mais adiante, tá bom? Ou então, um abatimento proporcional. Então vamos supor que o cliente contratou a Roberta para fazer a assessoria cerimonial de uma festa de debutante, tá bom? E aí a debutante fala assim, ano que vem, só eu queria fazer na época. Para mim, se passar eu vou ter 16 anos, para mim não vai ser interessante. Aí, essa pessoa fala assim, não, tudo bem, eu não vou querer fazer a festa de debutante, mas eu tenho um filho que eu quero fazer o aniversário dele de 5 anos. E aí, Roberta, qual que é o valor da assessoria cerimonial para a festa de debutante, para a festa de 5 anos? Você fala, para a festa de 5 anos eu consigo te cobrar 2.000. Ou seja, se você cobrou 3.000 para a festa de debutante, para a festa de 5 anos você cobrou 2.000, vai ficar sobrando 1, não é verdade? Então você vai abater o valor que você já recebeu, no que ela te pagou, e devolver o resto, e aí vocês combinam, tá tudo certo. E se ela não aceitar essa segunda possibilidade, a gente vai para a terceira possibilidade, que é um acordo entre as partes, tá bom? Aí você pode perguntar, Daniel, o que cabe nesse acordo? Cabe qualquer coisa que não seja ilegal, tá bom? Então, eu não posso cobrar valores abusivos, não pode ter cláusulas que colocam o consumidor em desvantagem excessiva, mas qualquer coisa, qualquer acordo que for feito, que estiver dentro da lei, não for contrário à lei, ele cabe, tá bom? Então, recapitulando, o cliente solicitou o cancelamento do evento, tem que dar 3 possibilidades. A primeira,
é a remarcação do evento, observando a sazonalidade e a paridade de preço. O cliente não quis, você dá a segunda possibilidade, que é o abatimento proporcional ou uma carta de crédito. Ele não quis, você dá a terceira opção, que é um acordo. E se eventualmente ele falar, Daniel, eu não quero abatimento proporcional, eu não quero carta de crédito, eu não quero remarcar, eu não quero acordo, eu quero é meu dinheiro de volta. Eu quero é cancelar o evento, você não entendeu, eu estou desempregado, eu não sei como é que vai acontecer. E aí que vem a medida provisória para socorrer os fornecedores de eventos. Se o cliente solicitar o cancelamento do evento, ele tem esse direito, é um direito que ele tem. Entretanto, essa devolução do valor, ela vai ser de acordo com o que a medida provisória fala. Então, a medida provisória fala que, no caso de cancelamento, eu posso devolver os valores que foram pagos, tá bom? Que eu recebi, tá? Em 12 parcelas, a contar de janeiro de 2021. Aí você pode perguntar, Daniel, por que janeiro de 2021? A gente está no período de calamidade pública. O decreto 6, o decreto federal do presidente da República, 6, de 20 de março de 2020, ele tem um prazo de vigência até dezembro de 2020. Então, as evoluções vão começar em janeiro de 2021 e vão acabar em 12 vezes em dezembro de 2021. Tá? E esses valores têm que ser reajustados pelo INPC. Aí alguém pode me perguntar assim, Daniel, mas eu já executei vários atos, por exemplo, um decorador. Eu já fiz o layout, eu já estudei a planta baixa, eu já mandei os modelos, eu já mandei as várias... já dei uma consultoria sobre as flores que ele podia utilizar, as flores que são utilizadas na época. Enfim, eu já executei atos contratuais. Pode já ter reservado material também, já ter pago o sinal para outras empresas. Isso, exatamente. Um assessor, por exemplo, já fez todos os checklists, eu já fiz a recomendação de fornecedor, já fiz visita de fornecedor, já fiz reunião final, inclusive, já tive despesa com deslocamento para ir. Então, assim, muitas vezes a pessoa já executou atos contratuais. E aí você tem que olhar para dentro do seu negócio e ver se você já executou atos contratuais ou não, se você teve despesas ou não. Se você já executou atos contratuais, você vai ter que enumerar os atos contratuais que você executou. Vou dar um exemplo do cerimonial. Recomendação de fornecedores. Dentro do contrato de assessoria cerimonial, quantos por cento que representa a recomendação de fornecedores? E você chegando ao percentual que representa, você vai dar um preço. Então, vamos supor que seja R$300. Tá bom? Então, eu recomendei fornecedores, o valor é R$300. Eu, além de recomendar fornecedores, eu forneci todos os checklists. Então, checklist corresponde a X% do contrato, R$500. Então, você vai somando todos os atos que você já contratou e chega no valor e mais as despesas. Então, você vai devolver o valor para o seu cliente. Isso não está na medida provisória, tá bom? Isso é uma interpretação da lei. Você vai devolver o valor para o seu cliente, mas o valor vai ser descontado. Os atos que você já executou e as despesas. Porque a gente tem um princípio, que é o princípio da boa-fé contratual. Se você me contratou, eu executei um ato contratual, qual que é a sua obrigação? De remunerar, não é verdade? Sim. E, na verdade, se você me pagou, eu não fiz nada, é minha obrigação de devolver o dinheiro integral. Então, se a pessoa fez alguma coisa, ele tem que descontar quando ele for devolver o valor. Então, recapitulando. Se o cliente cancelar, eu posso devolver o valor para ele, tá? Que ele me pagou, descontado os atos contratuais que eu já executei, mais as despesas que eu tive para executar aqueles atos. E o valor que sobrar, eu vou devolver em 12 vezes, a partir de janeiro de 2021, reajustado pelo INPC, tá? Aí alguém pode perguntar assim, Daniel, mas quanto tempo que a pessoa tem para decidir o que ela vai fazer? Se ela quer a remarcação de um evento, se ela quer a carta de crédito, se ela quer fazer um acordo. Ela tem 90 dias. Tá bom? Então, o consumidor, a partir do dia 8 de abril, ele tem 90 dias para tomar algumas atitudes. Essas 3 atitudes que eu falei que estão no artigo 2º da medida provisória. Então, o prazo acaba aproximadamente dia 9/7. Então, até o dia 9/7, a pessoa pode remarcar o evento para qualquer data até o final de 2021. Se eu posso devolver o dinheiro no cancelamento até o final de 2021, o cliente ele pode devolver, ele pode remarcar o evento dele até o final de 2021. Ok? Só que ele tem que manifestar essa vontade dele até aproximadamente o dia 9/7. Se passar o dia 9/7, pela medida provisória, ele não tem o direito de remarcar. E aí, eu tenho recebido algumas perguntas, inclusive, me parece que a Vânia, aqui, né? que é uma assessora, a Vânia, que é uma assessora... Eu vou até pedir para o pessoal para fazerem as perguntas. Aqui, ó, é um gráfico da Deloitte, tá bom? Falando que é o racional da recuperação dos setores da economia. Então, as pessoas estão muito apreensivas com esse gráfico aqui, tá bom? Então, esse gráfico aqui está indicando que o setor de eventos populares e corporativos ele vai começar a retomada em novembro. Então, muitas pessoas estão perguntando, Daniel, o que eu faço? Eu devo adiar os eventos? O cliente deve adiar o evento? Então, gente, o que acontece? Isso aqui, por mais que é de uma empresa conceituada, tá bom?
Isso aqui é apenas uma projeção, porque ninguém tem respostas concretas. Verdade. Bom, seria ilusório eu falar que isso aqui vai corresponder 100% à realidade. Isso aqui é apenas uma projeção. Ninguém então a gente sabe, não né? pode se apegar a projeções. É verdade, a gente não pode se apegar a projeções que foram feitas por ser humano, tá bom? Se fosse tão simples assim, as pessoas tinham prevenido, tinham se resguardado, tinham arrumado, tinham enxergado que esse vírus ia chegar aqui, tá bom? E é muito simplista, muito racional, vamos dizer assim, eu fazer um gráfico e fazer uma projeção que os eventos vão voltar nessa data. A gente sabe que os eventos do turismo vão ser os que vão voltar, talvez, mais devagar, tá bom? Mas tem condições a gente estar realizando eventos com segurança daqui a um tempo, tá bom? Então, gente, não vamos apegar a gráficos, não vamos apegar a pesquisas que estão sendo julgadas no mercado agora, porque essas pessoas, querendo ou não, estão usando de especulação, não tem elementos concretos, tá bom? Tanto é que chama racional de recuperação. Ou seja, se eu for um ser extremamente racional, para mim, isso aqui que vai acontecer. Mas a gente sabe que existem N fatores que podem atuar, que podem trazer uma nova perspectiva, tá bom? Então, resumindo, o que a medida provisória MP 948 trouxe para a gente? Em primeiro lugar, que antes de cancelar o evento, eu tenho que dar 3 opções para o cliente, tá? Reagendamento do evento, observando a paridade de preços e a sazonalidade. Se ele não quiser, a carta de crédito ou abatimento proporcional. Se ele não quiser, o acordo. E aí ele falou, Daniel, não quero mesmo o evento. E você vai contabilizar. É isso mesmo, 9 de julho. Contabilizar. Valéria que me perguntou. Valéria, tá aí a resposta para você, tá? E aí, o que acontece? As pessoas, elas têm que contabilizar os atos contratuais para cancelamento, contabilizar os atos contratuais já executados e as despesas. Gente, isso não é lançar valores isolados, tá bom? São valores racionais, tá? Contabilizar os atos contratuais já executados e as despesas e descontar do valor a ser devolvido. Esse valor tem que ser devolvido em 12 parcelas a partir de janeiro de 2021, tá bom? Então, gente, muitas vezes é necessário você mostrar isso para o cliente. Porque às vezes o cliente quer o dinheiro de volta imediatamente. Quando você fala para ele, você vai receber em 12 parcelas a partir de janeiro de 2021. Uma coisa é você ter 8 mil reais na mão, ou 12 mil reais na mão. Outra coisa é você receber R$1.000 por mês. A gente sabe que perde o poder de não, compra, no meio desse tempo aí, tu já te arrependeu e quer o evento de novo. Exatamente, gente. Então, assim, eu tenho falado, volto a dizer, essa é a minha 39ª live, eu tenho falado em todas as lives que eu fiz, tá bom? Gente, esse momento é um momento de você se solidarizar com a dor do próximo. O consumidor se solidarizar com a dor do fornecedor e o fornecedor se solidarizar com a dor do consumidor. Empatia, porque nenhuma das partes foi culpada, nenhuma das partes ela foi responsável por o que está acontecendo agora. Foi um fator externo, que é o caso fortuito e a força maior, que veio a concretizar essas relações. Então a gente tem que ter consciência que sonhos foram adiados, tanto do consumidor quanto do fornecedor. Os dois então, lados. um bom acordo, qual que é o bom acordo? É que ambas as partes abrem mão de um pedacinho. Para sair um bom acordo, ambas as partes têm que abrir mão de um pedacinho. A gente tem que pôr em prática o espírito cristão. Desejar para o próximo o que você desejaria para si próprio. O que você desejaria para o seu consumidor se você estivesse na pele dele? E o que o fornecedor desejaria para o fornecedor se estivesse na pele dele? A gente sabe que os dois têm que viver, têm que pagar conta, têm que se alimentar, enfim, tem uma vida para ser levada adiante. Então, vamos aproveitar esse momento, que é um momento de instabilidade, para a gente reestruturar os nossos negócios, tá bom? Olha para dentro do seu negócio, vê se você está agindo como um empresário ou como um profissional de eventos amador. Porque, assim, a gente tem estatísticas do mercado que são estatísticas estarrecedoras. A grande maioria do mercado de eventos são profissionais, são empreendedores de necessidade. Eles tinham um emprego formal em um tempo, tá bom? E, por algum motivo, eles transigiram, passaram para o mercado de eventos. E passaram para o mercado de eventos e começaram a trabalhar com o próprio CPF. Hoje a gente tem a possibilidade de fazer um MEI, que é o microempreendedor individual. Está saindo uma linha de crédito aí pelo Sebrae e pela Caixa Econômica Federal, que os microempreendedores individuais eles têm um capital, pode pegar um empréstimo de R$12.500, com carência de 9 meses para pagar, com carência de 9 meses para começar a pagar, e pagar em 24 meses com a taxa de 1,59. Então você vai pagar de 12.500, você vai pagar 16 mil e alguma coisa. Pode ser uma solução, mas assim, só para quem tem um MEI é 12 meses. Então, eu tenho falado, eu tenho batido nessa tecla da profissionalização, de sair da informalidade,
desde 2014. A blindagem jurídica já existe desde 2014. No começo, quando eu criei a blindagem jurídica, muitos falaram, Daniel, você é doido, isso não vai dar certo. Ninguém nunca fez isso. Advogado especializado em eventos, não existe isso. Não existiu até eu criar. Verdade. Então, foi no momento de crise que eu criei a blindagem jurídica. No momento em que várias pessoas estavam chorando, eu perdi diversos clientes. Então, a situação que diversos fornecedores estão passando agora, eu passei por ela. Eu passei como advogado na crise de 2014. De uma vez, eu perdi 12 clientes que me pagavam por mês, empresas que me pagavam por mês. Então, a minha renda, caiu lá embaixo. Em vez de eu chorar, o que eu fiz? Não, eu vou arrumar soluções. E eu acredito muito que as coisas vêm para a gente poder ser elevado a um novo patamar. Com e certeza. Nessa oportunidade, eu fui numa amostra de noivos, acompanhando um cliente do mercado, que queria entrar no mercado de eventos, ele era fornecedor de bebidas, e nessa amostra de noivas, uma pessoa falou que tinha tido um calote aqui em Belo Horizonte, num buffet de grande porte, e aproximadamente ele lesou 400 pessoas e deu um prejuízo de 12 milhões de reais. Então, aquela informação, para mim, ela foi preciosa, porque me fez alertar, me fez enxergar uma possibilidade. Então, gente, você profissional de eventos, é um momento de você enxergar possibilidades. Se você está só trabalhando, ou você está difundido em vários mercados, é momento de você se especializar. Eu me especializei e hoje eu sou referência no mercado de blindagem jurídica para eventos. Os maiores eventos do Brasil, já palestrei neles. Hoje, os maiores assessores, cerimonialistas, buffets, decoração, espaço para eventos, têm os contratos da blindagem jurídica. Tem assessoria da blindagem jurídica. Por quê? Eu não sou mais um no mercado, que estou atirando para todo lado. Não, eu defini o que eu quero, o que eu faço. Eu te conheci em 2017, no Congresso de Campinas, se eu não me engano, 2017 ou 2016? 2018. 2018, você não? 2018, foi. Então, assim, desde aquela época... Já estava fazendo sucesso. Pois é, entendeu? Então, assim, o que ocorre? A gente tem que reescrever a nossa história, sabe? Aproveitar esse momento agora e reescrever essa história. Passar a ter novos componentes nessa sua história. Eu tenho um dado triste que o quê? 9 em cada 10 profissionais de eventos usam o contrato que eu chamo de Frankenstein. Lá nesse evento eu falei isso. Lá em Campinas eu falei isso. Você deve lembrar. O que é o contrato Frankenstein? O Frankenstein é o quê? Foi uma tentativa de se criar um ser humano. Na verdade, saiu o quê? Uma aberração humana. Um monstro. E, na verdade, muitos profissionais de eventos têm dentro dos seus escritórios, utilizam contratos Frankenstein, que foram tentativas de se fazer um contrato, mas têm verdadeiras aberrações jurídicas, que não resguardam nem o interesse do contratante, nem o interesse do contratado. Então, a gente tem que repensar isso. Exatamente, a gente tem que repensar isso. Então, Roberto, já de imediato, quero pedir sua licença, quero dar um presente para as pessoas que estão com a gente aqui, tá bom? Lá na bio do meu Instagram, na primeira página do Instagram, tá bom? Você vê a foto lá, escrito blindagem jurídica, vai ter uma mãozinha assim com um link embaixo. Lá nesse link vai ter um item lá que está escrito assim, checklist de contratos, tá bom? O que acontece? Muitas pessoas pecam por falta de conhecimento. Então, hoje, a partir de agora, ninguém pode ter argumento de que não tem conhecimento. Tá bom? Antes poderia falar assim, eu não sabia, eu agi errado porque eu não sabia. A partir de agora, nós temos agora aqui 38 pessoas com a gente aqui. Então, essas 38 pessoas que estão aqui agora não podem falar que não tem conhecimento mais. Por quê? Lá tem um checklist de contratos, você vai baixar esse checklist, vai comparar o checklist com o seu contrato, tá bom? O contrato, que eu chamo de contrato blindado, ele tem 69 indicadores de segurança, tá bom? E aí, nesses últimos tempos, eu fiz a análise de quase 300 contratos. A nota máxima que chegou dos contratos para mim foi 29. Nossa. Então, de 69 indicadores, a maior nota que chegou para mim do contrato foi 29. Ou seja, tem 40 indicadores que estão faltando. Então, gente, nesse momento de Covid, que veio essa instabilidade, muitas pessoas olharam para o seu contrato tentando achar uma resposta e não encontraram. Não vai encontrar. E de agora para frente, as coisas vão mudar. O mercado ele nunca mais vai ser o mesmo. Se o cliente já estava ávido por informação, por saber os seus direitos, agora ele sabe muito mais. Então é hora de você se reposicionar. Ou você está brincando de fazer eventos. Porque se você quer permanecer no mercado de eventos, você tem que ter um contrato blindado. Você tem que ter um aditivo contratual. Você tem que ter um distrato. Você tem que ter uma orientação. Porque senão, um processo judicial que vier às suas costas, ou dois, você não consegue sustentar. Porque os processos são valores altos. São sonhos que estão sendo realizados. Então a hora é agora. Agora é a hora de separar quem quer brincar de fazer eventos e quem quer trabalhar com profissionalismo.
E o mercado, como eu disse, ele nunca mais vai ser o mesmo. Agora, por mais que a gente tenha usado máscaras para proteger a nossa boca, o nosso nariz, as máscaras dos profissionais de eventos estão caindo, que agora você está vendo quem é quem. Quem está disposto a fazer o reagendamento, quem está disposto a abrir mão de alguma coisa, ou quem é mercenário, quem está querendo arrancar o fígado do consumidor. Então agora que é a hora da gente enxergar quem é quem. Verdade. É hora de você rever sua lista de recomendação. Quem que eu estou recomendando? Quem que eu estou recomendando está vestindo a camisa? Está sendo solidário? Quem eu estou recomendando? Está ajudando o consumidor ou está querendo se aproveitar dessa situação? Porque a crise vai passar. Mas os fornecedores vão permanecer no mercado. Então, gente, agora é a hora de você ver quem é quem. Quem está usando o consumidor, quem está querendo se aproveitar da situação, põe de lado. Sim. Põe de lado essas pessoas. Põe essas pessoas de lado. Então é a hora de se repensar. Será que tem algumas perguntas aí? Pois é, eu queria até pedir para o pessoal colocar a pergunta na caixinha de perguntas ali no pontinho de interrogação, mas já tem algumas aqui. O áudio abaixou. Oi? O áudio abaixou. Tá me ouvindo bem? Não, tá bem baixinho. Ué, peraí. Agora tá me ouvindo bem? Peraí. O teu tá normal vamos ver. Pra mim. Tá baixinho. Tá baixo ainda? Tá. Deixa eu ver. Tenta posicionar o fone mais perto do... Talvez seja isso, não? Oi. Não, tá baixo ainda, é da transmissão mesmo. Mas vai aí que eu vou escutando. Tá. O pessoal, eu pedi para eles botarem a pergunta na caixinha de perguntas, mas tem uma aqui já que eu tô vendo, da Fabiana. Ó. Até que mês os eventos podem ser adiados por conta da pandemia? Os eventos de novembro e dezembro já podem ser cancelados ou adiados? Tá bom, volto a dizer. O que acontece? A medida provisória ela me fala o seguinte: os eventos podem ser adiados até janeiro de 2021, tá bom? Mas para que o evento seja adiado para janeiro de 2021, o consumidor tem que tomar uma atitude, tem que escolher se ele quer o adiamento, se ele quer a carta de crédito ou se ele quer fazer um acordo no prazo de 90 dias. Isso vai até aproximadamente o dia 9/7 de 2020. Então, do dia 8 de abril ao dia 9/7, o cliente ele tem que escolher o que ele quer, o adiamento, a carta de crédito ou um acordo, tá bom? Se passar esse dia, segundo a medida provisória, tá? Pode ser cobrado multa ou ágio para reagendamento dos eventos, tá bom? Certo. Aqui tem outro detalhe, é muito... Pois não, pode falar. Não, é outra pergunta, pode Outro detalhe é o seguinte, muitos têm perguntado se pode cobrar multa, algum custo adicional para reagendamento do evento. Gente, a gente tem que entender o seguinte, a medida provisória, ela fala que não pode ter custo adicional, multa ou taxas para o reagendamento do evento. Só que a gente tem que pôr a mão na consciência e pensar o seguinte, o profissional de eventos, ele sobrevive de eventos. E quando ele te deu um preço, ele imaginou uma margem de lucro. Você concorda comigo? Sim. Ele projetou uma margem de lucro e projetou os custos dele. Então, normalmente, quem ia realizar o evento em 2020 fez a projeção dos custos em 2019 para 2020, ok? Uhum. Só que os eventos eles podem ser reagendados para 2021. Aí eu te pergunto, será que os custos que ele previu para 2019, em 2019, para realizar o 2020, vai ser o mesmo em 2021? Nunca. Não tem como. Jamais. Vamos supor um buffet, tá bom? Um buffet que fez o orçamento em 2019 para o evento ser realizado em 2020, só que esse evento vai ser realizado para dezembro de 2021. Os custos de 2021 vão ser os mesmos que ele projetou em 2019? Nunca. Gente, então a gente tem que ter consciência de uma coisa é o fornecedor querer aumentar o preço para lucrar. Outra coisa é ele querer equilibrar os preços para equilibrar as despesas que ele vai ter. Então, vamos supor, uma confeiteira. Uma pessoa me consultou, ela falou assim, Daniel, todos os meus confeitos, todos os meus utensílios são sobretaxados em dólar. Quanto que vai estar o dólar em 2021? Eu falei, eu não sei, não tenho a menor perspectiva de saber. Ele falou, Daniel, mas a medida provisória fala que eu não posso cobrar taxa adicional, custo, nem nada. Eu falei, ó, o ideal é você fazer o quê? O terceiro item da medida provisória fala em o quê? Em um acordo. Então, o ideal, gente, qual que é o fator de negociação principal? Você expor o problema para o cliente. Falar, ó, o preço que foi dado é esse. Se ele colocar, na medida provisória fala que você não pode aumentar. Não, não posso aumentar. Entretanto, os custos aumentaram. Isso chama onerosidade excessiva. O que é uma onerosidade excessiva? É quando os custos aumentam numa proporção muito alta que você não poderia esperar.
E nisso há um desequilíbrio contratual. Havendo esse desequilíbrio contratual, pode haver o quê? Um reequilíbrio, tá bom? Econômico-financeiro das partes. Então, essas pessoas que trabalham com um aumento de custo muito grande de insumos, elas podem expor isso para o consumidor e falar assim, ó, eu preciso de reequilibrar as minhas contas, senão eu não consigo de realizar seu evento. E aí você vai colocar na mão do consumidor. Ou a gente reequilibra as contas e então a gente faz o cancelamento do evento e te devolve em 2 parcelas. Entendeu? Volto a dizer, a gente tem que colocar em prática o espírito cristão, desejar para o próximo o que a gente deseja para a gente mesmo. No caso de buffet, o ideal é dizer que mais na frente vai se reavaliar valores, né? Porque nem eles sabem o valor que vai estar os insumos nessa época, um ano depois. Sim. A maioria dos buffets aqui já trabalham assim, eles têm um valor do dia de hoje, e aí a gente já tem um contrato que no mais próximo da data vai ser reavaliado para ver o valor final que vai fechar, mas não é nada absurdo. É uma margem bem baixa até, é só o que realmente aumenta, né? Essa aí é uma excelente providência, tá bom? O ideal é se colocar que mais próximo do evento vai ser avaliado, tá bom? E colocar um percentual mínimo e um percentual máximo, tá? O ideal seria que variava, porque é o seguinte, o que ocorre? Você tem que ter parâmetros, tá? Então, vamos supor que o parâmetro seja entre 10% e 30%, que vai ser reavaliado, reestudado os custos entre o mínimo de 10% e o máximo de 30%. Pelo menos o mínimo você garante. Sim. Tá bom? Tá? Entre o mínimo de 10% e o máximo de 30%, tá bom? Tem mais alguma pergunta aí? Tem aqui. Tem um buffet e já remanejamos até final de junho. Porém, as noivas de julho e agosto querem remarcar também. O que devo fazer? É necessário aguardar? Deve remarcar. Com certeza deve remarcar. Porque está dentro do período de 90 dias, tá bom? Está dentro do período de 90 dias e aí sim, considerando que não vai dar para realizar o evento, em razão da ocorrência do Covid, que a pandemia ainda não foi controlada, ele tem que ser reagendado. Agora, vamos supor que ele reagenda para outubro e tudo se normalize. E aí o evento dele era vamos supor, em agosto, tá bom? Então o evento dele era a pessoa em agosto e ele remaneja para dezembro, vamos supor. E aí, quando chegar em julho, tudo volta ao normal. Ele fala, agora eu quero voltar para minha data anterior. Aí você pode cobrar multa, tá bom? Aí você pode cobrar multa, pode cobrar o ônus pro reagendamento, tá? Certo, tem mais outra aqui. Se eu não tiver pago nenhuma quantia e não mais quero esse profissional, posso cancelar? Eu não escutei. Você repete, por favor? Se eu não tiver pago nenhuma quantia e não mais quero esse profissional, posso cancelar e não preciso pagar multas? Bom, o que acontece? A gente tem que entender o seguinte, o contrato, uma vez assinado, ele tem força de lei entre as partes, tá bom? Então, se você for adiar ou cancelar em razão do Covid, é uma coisa, vai entrar na medida provisória. Agora, se você quer cancelar ou adiar por um motivo sequer, um motivo alheio ao Covid, você tem que sujeitar o contrato. Porque é justo para a parte, ele reservou a data para você. E não é por causa do Covid que você não quer mais o fornecedor, é por uma escolha própria. Então, no momento que você escolheu ele reservou aquela data na agenda. Então, eu acho justo que seja paga multa para ele. Tá bom? Por quê? Eu, por exemplo, vou dar um outro exemplo. Ontem eu recebi uma consulta de um cliente que ela recebeu um WhatsApp do pessoal falando que tinha terminado o casamento. Tá bom? E, posteriormente, o cliente tomou conhecimento da questão da medida provisória. Ele falou que já queria cancelar o evento, porque eles resolveram não casar mais naquela data. Ou seja, ela já tinha manifestado o interesse de cancelar em razão do término da relação, como ele viu que saiu a medida provisória, ele tentou rediscutir a situação. Então, gente, a gente tem que ser sensato, a gente tem que ser justo. Volto a dizer, tem que colocar no lugar do próximo. Imagina se fosse o consumidor que fosse o fornecedor. O que você queria que a pessoa fizesse? Que ele simplesmente usasse a medida provisória a favor dele não te pagasse, você sendo fornecedor? Ou você queria receber pela multa? Então a gente tem que se colocar no lugar do fornecedor. Particularmente, eu acho justo que seja pagar a multa para o fornecedor. O momento do adiamento não é o Covid. É uma escolha. Tá bom? Certo. Aqui a Regiane, desculpa, não consegui pegar a data. Solicitar a remarcação para até qual data? Eu não estou conseguindo ouvir. Está muito baixinho. Desculpa, não consegui pegar a data. Solicitar a remarcação para até qual data? Ah, tá. Até 9/7, o consumidor tem 90 dias para manifestar a remarcação, tá bom? Aproximadamente 9/7.
que é 90 dias a contar do dia 8 de abril. Eu fiz uma conta rápida aqui, dá mais ou menos dia 9/7, tá bom? Mas para que o cliente ele tenha 9/7 para agendar até dezembro de 2021. Daniel, o evento do segundo semestre pode ser agendado? Pode. Tá bom? Pela medida provisória, qualquer evento até o final de 2021 pode ser reagendado até o final de 2020, tá bom? Desde que o consumidor exerça o direito dele dentro de 90 dias. E aí é interessante que o próprio fornecedor dê esse direito para ele. O consumidor ele tem direito à informação. Hoje, quem está detendo a informação é o fornecedor. Então, o fornecedor deve comunicar a esse cliente que ele tem esse prazo para escolher. Você está entendendo? Sim. Porque se passar esse prazo, ele quiser manifestar o direito de escolha e não tiver o direito de escolha, pode dar problema. Então, gente, vamos comunicar ao cliente, vamos ser claro, vamos ser sensato, vamos ser honesto, transparente nesse momento. Porque, volto a dizer, as máscaras vão cair. Tá bom? E você depende do seu consumidor para te recomendar para outras pessoas. O mercado de eventos é um ciclo que se retroalimenta. E muitos, se a gente for analisar o percentual de clientes que chegam para a gente, cerca de 40% são recomendações, ou até mais, tá bom? São recomendações de pessoas que já contrataram os nossos serviços. Então, a gente tem que pensar nisso, tá bom? Vão ser as recomendações que vão retroalimentar a nossa vida futura. O que você está plantando hoje, você vai colher. Então, se você está sendo injusto com o seu cliente, se você está exigindo do seu cliente vantagens manifestamente excessivas, se você está criando dificuldades, isso vai ser repassado para frente, tanto para o consumidor quanto para o fornecedor. Então, por exemplo, hoje em dia, o ser mais poderoso do mercado de eventos é o assessor. Sabe por quê? Porque o assessor é que polariza as recomendações. Verdade. Então, o assessor tem que criar um filtro. Falar, ó, esse aqui eu recomendo, esse aqui eu recomendo, esse aqui criou problema, eu não recomendo mais, e tirar ele da lista. Lista Esquecer, negra. gente, PV vai cair por terra, venda casada vai cair por terra, festa pronta vai cair por terra. Eu tô falando isso desde 2014, entendeu? Vou dar um exemplo, questão de festa pronta. As pessoas que contratam uma pessoa, essa pessoa subcontrata todos os demais fornecedores. Quem faz isso hoje está passando por dificuldade. Porque quando ele foi contratado, ele tem que pagar um sinal para segurar a data desses fornecedores. Então vamos supor que o assessor, o cerimonialista, foi contratado para realizar uma formatura. Ele teve que pagar uma entrada para segurar o espaço, ele teve que pagar uma entrada para segurar o buffet, ele teve que pagar uma entrada para segurar o DJ, ele teve que pagar uma entrada para segurar a banda, ele teve que pagar uma entrada para segurar o buffet. E agora? O evento foi cancelado. O evento foi adiado. Como é que ele vai fazer para devolver esse dinheiro para o cliente? Uhum. Você entendeu? É uma bola de neve. Eu estou falando isso desde 2014. É complicado. Esse formato de contratação não é um bom formato, porque o peso cai em cima de da pessoa que é o contratante. Então, gente, a gente tem que repensar nossas relações. Não dá para trabalhar como a gente trabalhava antes. E no caso de remarcações, não depende só da tua disponibilidade, né? A remarcação acaba sendo responsabilidade exclusiva dessa pessoa que fez o contrato. Então, e tu depende dos demais. Exato. Teve um caso que chegou ao meu conhecimento que eu fiquei com pena dessa pessoa. O que ela faz? Ela entra dentro das faculdades, tá bom? E ela vai de sala em sala, nos cursos que tem menos pessoas. Então, por exemplo, curso de música, curso de desenho, enfim, os cursos que não têm muita popularidade. E pergunta assim, gente, alguém quer fazer uma festa de formatura? Alguém tem o desejo de fazer uma festa de formatura? Aí pega 2 de um curso, 3 de outro, 1 de outro, e aí junto o pessoal faz uma comissão de formatura coletiva de vários cursos e decide uma data, tá bom? Para a cerimônia religiosa e para o evento, para a festa, para a comemoração, para a confraternização. E ela começa a receber os valores e subcontrata os fornecedores. E agora? Como é que vai fazer para chegar uma data para o adiamento desse evento? É impossível! Porque como é que você vai conciliar com várias pessoas de cursos diferentes? É impossível! Essa pessoa está desesperada. As formaturas eu acredito que vai ser o mais difícil por essa questão, porque tu depende de comissão de formatura, colação, colegas, mais fornecedor, porque aqui na região, Daniel, os formandos, eles comemoram, eles fazem a colação, e aí depois da colação eles fazem uma recepção só deles, ou às vezes juntam 1 ou 2 colegas. Então o pessoal faz bastante isso movimenta bastante o mercado aqui. Só que esses são os que mais está sendo complicado de adaptar, porque não tem previsão nem de volta da faculdade.
E ainda tem vai toda a ser função de complicado. depender de várias pessoas. Claro. Então, assim, esse modelo de contratação, Roberta, não é um modelo de contratação legal. Eu tenho falado isso reiteradamente. Só que é o meio de contratação que traz mais lucro para quem recebe o dinheiro da mão do cliente, você entendeu? Sim. Em vez da pessoa deixar que contrate diretamente o buffet, deixar que contrate diretamente o espaço para evento, deixar que contrate diretamente o decorador, é o meio mais seguro. Mas ele traz menos lucro. Sim. Por quê? Eu faço a negociação com o fornecedor e recebo e tiro minha parcela. Eu estou recebendo pela assessoria, vamos supor, o assessor que está fazendo isso, eu estou recebendo pelo meu trabalho de assessoria, ainda estou recebendo uma comissão, tá bom? Para mim, tá indicando o fulano de tal para ser. Só que tem um porém. A responsabilidade cai toda nas minhas costas. Então, gente, repense isso. Sabe? Muitas empresas de formatura, muitos profissionais de eventos que trabalham dessa forma, com a festa pronta, com formatura organizada dessa forma, que chama promoção de eventos, não vai dar conta. Não vai conseguir sair lá na frente. Porque como é que ele vai devolver o dinheiro? Como é que ele vai reagendar um novo evento? É quase impossível. É Complicado. quase impossível. Então a gente tem que repensar novas formas de trabalhar. Certo, tem mais uma pergunta aqui. Ainda tenho eventos agendados em agosto, setembro e outubro. Será que só seremos normalizados em novembro? Bom, volto a dizer, gente, isso aqui é uma projeção, tá bom? O que vai dizer isso, se isso aqui vai se concretizar ou não, vai ser a realidade, tá bom? E cada lugar tem uma realidade diferente. É muito simplista eu falar que todo mundo vai voltar a realizar evento em novembro. Não é verdade. Entendeu? A gente tem que ter um senso crítico. A gente tem que criticar as coisas, as informações que chegam na mão da gente. Ah, legal, uma projeção interessante, aproximadamente, mas cada lugar tem sua realidade. As cidades, por exemplo, da região metropolitana, vão ter um impacto diferente das cidades, nos eventos da capital. Os eventos no interior vão ter uma realidade diferente das regiões que são maiores. Então, assim, gente, é impossível fazer uma projeção dessa como se todos os eventos fossem voltar em novembro. Isso aqui não é verdade. Entendeu? Não é verdade. É difundida para todos os aspectos. A gente tem que entender a realidade de cada local. É muito simplista eu falar que todo mundo vai voltar a fazer evento em novembro. Tá entendendo? Não é verdade isso. Porque eu tenho que analisar as diferentes realidades. Por exemplo, Pelotas é uma cidade de quantos mil habitantes, você sabe? 320 mil, aproximadamente. 320 mil. Pode ser que volte antes. Você entendeu? Tem cidades do interior que vão voltar antes, certamente, porque o número de casos de contágio foi menor. Então, gente, são vários fatores que devem ser analisados. Deve ser analisado o número de contágio que teve. As populações que são de pessoas mais idosas, provavelmente vai voltar mais devagar. A gente tem vários N fatores, tá bom, gente? Então, não vamos pegar uma pesquisa, tá bom? Por mais credibilidade que esse instituto tem, que essa empresa tem, não vamos pegar uma pesquisa e não vamos fazer projeções pessimistas. Vamos entender que as coisas vão voltar dentro do seu prazo e vão dar tempo ao tempo. Não tem como a gente passar esse tempo, fazer um salto, ir lá em novembro e voltar no passado e falar, não, novembro já vai estar tudo legal. Não tem como. Sim, tu sabe que ontem, abri um parênteses aqui, eu recebi um pedido de orçamento de uma noiva que mora na Itália e ela quer casar aqui início de janeiro de 2021. E eu fiquei bem animada porque ela disse que lá as coisas já estão voltando ao normal, que Sim. A vida já está normalizando, então daqui a pouco isso vai chegar aqui, né? Assim como chegou aqui as coisas mais tarde, a gente ainda está nesse processo. Certeza. Então tem que ter calma. Eu sempre digo para os clientes, a hora é de ter calma e pensar bem, né? Antes de tomar qualquer atitude. Exato. E para os eu compartilho desse mesmo pensamento, tá? Bom, a gente já está aproximando do final. Quero, para quem chegou depois aí, hoje em dia o principal instrumento que vai resguardar a partir de agora as relações são os contratos, tá bom? A gente está trabalhando com contratos aí muito arcaicos, contratos que não atendem, tá bom? As expectativas do consumidor, nem do fornecedor. A gente tem uma estatística aí de que 9 em cada 10 profissionais de eventos usam aquele contratinho do Google, ou que copiou do fornecedor parceiro, ou do concorrente, ou que foi feito por um advogado que não é especialista. E a partir de agora, os olhos do consumidor vão estar mais voltados para essa questão contratual. E a gente viu aí os desdobramentos disso, então é hora de se profissionalizar, tá bom? Então, o primeiro passo que você deve adotar é o quê?
Lá no meu Instagram, @blindagem jurídica oficial. Para quem não me segue, passa a me seguir. A gente tem conteúdos aí exclusivos para profissionais de eventos, numa linguagem simples, como a gente está conversando agora, tá? Então vai lá no meu Instagram, na página inicial do meu Instagram, postei minha foto, embaixo tem os inscritos lá e tem uma mãozinha assim, ó. Vai lá, baixa o checklist, faz uma análise. Se eventualmente você tiver alguma dúvida, me entra em contato comigo pelo direct ou pelo WhatsApp. Tem uma tecla lá no final do checklist que você vai falar comigo diretamente, não é um outro advogado, você vai falar diretamente comigo para tirar alguma dúvida. Eu posso fazer uma análise do seu contrato posteriormente. E aí, gente, quero deixar aqui uma possibilidade para você mudar de sua história, tá bom? Que é um kit de blindagem jurídica que eu tenho trabalhado. Eu venho desenvolvendo esse kit ao longo de 6 anos e hoje esse kit está no momento de consolidação. Os maiores profissionais do Brasil já usam nossos kits, tá bom? Ele vem um contrato blindado, que já vem sendo consolidado ao longo desses 6 anos, tá bom? Tem muitas pessoas que estão aqui já vi algumas pessoas que têm aqui o contrato, que já trabalham com esse contrato. As pessoas, depois que passam a trabalhar com esse contrato, eles passam a diminuir os prejuízos e aumentar os lucros. Porque muitas vezes você trabalha e não está recebendo pelo que você está trabalhando, tá bom? Então, um exemplo, o cliente te pede para buscar um buquê, te pede para buscar um traje de daminho, não está no contrato, mas você tem que buscar para não ficar ruim. Então, nos nossos contratos tem o que está incluído, o que está excluído da relação, isso te dá uma garantia enorme. O que está excluído você pode cobrar por fora, tá bom? Isso aí te dá um aumento do faturamento. A gente tem o distrato, que é para cancelamento, tá? E para cancelamento e remarcação, cancelamento e rescisão de contratos. O cliente tem 5 anos para reclamar na justiça se o contrato foi encerrado. Com o distrato, isso encerra esse prazo automaticamente a partir do momento que ele aceitar e assinar. A gente tem o terceiro item, que é o aditivo, tá? Que é o aditivo, ele é para remarcações de eventos, mudança de número de convidados, deve ser feito por aditivo contratual. A gente tem o quarto item, que é uma mentoria jurídica, que eu vou te explicar o que, é que você precisa saber para o dia a dia, para você não ter problema, como você vai trabalhar com esses contratos, e uma garantia contratual de 90 dias, tá bom? O investimento é super acessível, tá bom? Para bandas de música, para confeitaria, é a partir de R$ 397, tá bom? Então, a partir de R$ 397. Pode ser pago à vista ou a 497 em 3 vezes no cartão. Então, assim, gente, só para vocês terem uma ideia, o valor do contrato pela tabela da OAB é R$ 3.000 uma minuta, na tabela da OAB de Minas Gerais, ano base 2015. Eu estou cobrando por 1 hora e um pouquinho do meu trabalho, que a hora do meu trabalho é R$ 300. Então, gente, você vai ter um contrato blindado, um distrato, um aditivo, uma mentoria jurídica de 1 hora, mais a garantia contratual, você vai trabalhar tranquilo, sossegado, sem dor de cabeça, para você escrever uma nova história daqui para frente. Então fica aí essa recomendação, tá bom? Quero agradecer a oportunidade. Daniel, não sei se a gente ainda tem mais algum minuto. Acho que dá tempo de te responder uma ainda. Tem algumas aqui, acho que não vai dar tempo de responder todas. Qual a segurança que o cliente vai ter? Não, qual a segurança que o cliente tem que vai receber do fornecedor? Não tem garantia nenhuma. Vai ter que acreditar na palavra dele, tá bom? Ele pode pedir uma nota promissória ou fazer um distrato, tá bom? Para ele consolidar que ele vai receber. Mas o futuro dirá, tá bom? A gente não tem como garantir. Uma outra aqui, ó. Qual a melhor saída se o fornecedor falir ou já está a caminho? Não entendi. Qual a melhor saída se o fornecedor falir ou se já está a caminho de falir, eu acho. Se já está meio mal das pernas. A gente tem uma ferramenta que chama check-up de fornecedor, tá bom? Eu faço um check-up na empresa com 18 indicadores da empresa e 10 indicadores da pessoa física. Então, com isso, a gente consegue enxergar se ele vai falir ou não. Agora, se ele tiver em via de falir, gente, o ideal é você fazer um acordo com ele. Porque ele vai cumprir os acordos que estão sendo feitos em primeiro lugar. Entendeu? Assim, não tem como garantir. Infelizmente, não tem como garantir. Sabe? Certo. O ideal é tentar fazer um acordo o mais rápido possível. Tá, ok. Aqui, qual a sua opinião para os eventos de julho e agosto? Bom, eu quero fazer um outro convite aqui, gente. Nós já estamos terminando aqui. Eu quero fazer um outro convite no começo de junho. Vai ter um evento, vai ser um evento virtual, que é o Brasil Ed Week, que é da Patrícia Esteves. Eu vou ser um dos palestrantes, tá bom?
Tem um link na bio também que você pode entrar, acessar para ter as informações. Vai ser um evento fantástico. Com Roberto Cohen, com César Serra, com Patrícia